Olá meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Tear Moon Empire. Eu não imaginava que alguém iria me pedir esse anime, mas como pediram, eu vou fazer esse vídeo. E nesse vídeo vou falar um pouco da história do anime e dos pontos positivos, e no final eu vou falar do que eu não gostei tanto. Então bora lá! Então pessoal, o anime acompanha a história de uma nobre chamada Mia. E essa Mia, que é a protagonista, era uma nobre muito Zé Ruela. Sério, era o pior tipo de pessoa que você pode imaginar. Porque assim, ela tratava os funcionários muito mal, mas muito mal mesmo, chegava a bater em alguns. Ela não tinha aliados, porque todo mundo em outros lugares do reino ou de fora do reino odiavam ela. E ela ainda tratava até a própria população como se fosse lixo. Então, ela era uma pessoa horrível e viveu a vida inteira dela assim. Isso até os 16, 17 anos. Eu não me lembro exatamente qual foi, até que idade ela viveu. Mas, por causa de uns problemas no futuro, o Império meio que praticamente caiu e ela foi destituída do cargo. Então, ela foi expulsa e foi condenada e sentenciada à morte. Né, pelos vários crimes que ela cometeu, porque ela realmente foi horrível. E ela não conseguiu impedir a morte dela porque não tinha aliado em lugar nenhum, os funcionários não gostavam dela, então ela estava sozinha. E todo mundo queria a cabeça dela. E aí ela foi presa, passou um tempo lá na prisão, e depois ela foi guilhotinada. E realmente foi guilhotinada e morreu. Só que quando ela foi guilhotinada, ela meio que voltou pro passado. Então não é uma outra encarnação, é sim uma volta no tempo. Ela morreu e voltou no passado dela. E quando ela voltou, ela estava com o diário dela, que era o diário que ela ficava escrevendo, quando estava presa, principalmente, as coisas da vida dela. Então, o diário meio que se tornou um item mágico, onde ela vai vendo as ações que ela fez e ela vai tentando mudar as ações dela. E assim que ela muda alguma ação, o diário, ele muda todo o resto a partir daquela ação. Então é como se fosse um efeito borboleta. Ela mudou alguma coisa e o diário vai mudando todas as coisas que vão acontecer lá pra frente. E a intenção dela é viver de uma forma diferente, que ela não seja guilhotinada no final, que ela consiga escapar da morte. Então, ela vai agir como uma pessoa melhor, mas não porque ela realmente melhorou. Ela continua ainda meio egoísta, meio Zé Ruela, embora menos do que no passado. Né? Ela melhorou em algum aspecto, sim. Mas o único objetivo dela, real, é evitar a guilhotina, evitar que ela morra de novo. Então ela vai tentar fazer alianças melhores, vai tratar melhor os funcionários dela, vai tentar ajudar o povo para que não tenha uma revolta, que foi o que aconteceu com ela, ela foi presa. Basicamente ela vai ter uma outra chance de repetir o governo dela para não morrer. E é basicamente isso, ela não quer morrer. E esse ponto do anime é bem legal, porque ele fica mostrando exatamente ela fazendo as ações diferentes, ações boas, e o resultado positivo que as ações boas dela geram, mesmo sem ela estar interessada em fazer o bem. Então assim, fica uma lição legal e gostosa de ver o fato de que ela mudou a personalidade, aparentemente, pelo menos, né? Ela se comportou de uma forma mais digna e como que ela acabou ganhando mais respeito, ela acaba ganhando mais admiração. Então é uma lição legal do tipo, poxa, faça a coisa certa. No final pode valer a pena. Né? Então tem esse lado legal e também é bem legal acompanhar as mudanças do diário, embora eles não mostrem tudo que mudou. Mas é legal ver como que ela faz uma coisa, ela fica checando se mudou o destino dela ou não. E logo no primeiro episódio também, ela vê logo quando ela volta à vida dela, ela volta no tempo, ela vê uma menina lá, uma ruivinha, que é uma empregada, até que cai com o bolo dela, e aparentemente ela ia ficar puta, mas ela vê essa menina e ela reconhece. Então mostra o passado dela, quando ela estava presa, lá antes de ser guilhotinada, que essa menina ruivinha aí, a Anne, se não me engano, ela foi todos os dias, por meses ou anos, visitar ela lá na cela dela, pentear o cabelo dela, levar coisas, uma história pra ela ler. Então assim, ela não abandonou ela, mesmo ela tendo sido muito escrota com a Anne, porque no passado ela batia nessa ruivinha, fazia o escarcéu, tratava igual um lixo, né? Mas mesmo assim, a menina foi lá e não abandonou ela até o dia da morte dela. E assim, aí no momento que ela vai ser guilhotinada, é até bonito o momento, é realmente bonito, que ela se despede da Anne. É um momento muito legal, eu adorei esse primeiro episódio, essa primeira parte.
E aí, quando ela vê que é ela que tropeçou, ela resolve fazer o seguinte: olha, vou tratar ela diferente. Ela foi a pessoa que nunca me abandonou. O que já mostra que a Mia mesmo mudou um pouco. E aí ela começa a tratar a Annie melhor, dá um cargo, e ela vira meio que amiga, a melhor amiga dela. Então esse ponto foi maravilhoso, né? Porque mostra uma mudança na característica dela, na personalidade ruim da Mia. Mostra esse drama, essa coisa dela com a Annie, que foi muito bacana. Então, assim, tem muitos pontos legais. E eu, quando eu fui ver esse anime, não dava nada, eu achei que eu ia ver um episódio só pra dropar, só pra dizer que eu tinha visto. Mas o primeiro episódio me ganhou, e me ganhou bem, e me sustenta na obra até hoje. E depois disso aparecem alguns outros personagens, alguns muito bons, outros nem tanto. Mas logo depois aparece o tal de Ludwig, se não me engano, que também é um personagem legal, e dali ela vai seguir a vida dela, tentando fazer as coisas certas mesmo sem ter a intenção. E assim, um ponto que é positivo no anime que eu preciso destacar é que a Mia tá tendo alguma evolução. Porque antes dela ir pra cadeia e ser guilhotinada, nossa, ela era realmente insuportável. Tanto que ela não queria comer determinadas comidas, e ela era horrorosa. E ela se sentia tipo uma déspota esclarecida, sabe? Uma pessoa que, nossa, era terrível. Mas depois que ela volta, ela já tá agradecendo a comida do cozinheiro dela, que fazia umas coisas que era pra saúde dela, que ela ficava puta porque eu não gostava. Então ela amadureceu um pouco, mesmo estando mais nova agora. E sim, ela tá aos poucos, parece que evoluindo. Embora o anime o tempo inteiro diga que ela tá fazendo algo só por ela, talvez no fundo não seja tanto assim. Então, essas são as partes positivas, as partes que eu gostei. E agora, pra ser honesto com as pessoas que me assistem, que querem ver realmente uma opinião sincera e não apenas falando coisas boas, eu vou ter que falar algumas coisas que eu não gostei tanto na obra, beleza? O que não quer dizer que você não deva assistir. Eu acho que você deve dar uma chance se você gostou desse enredo. Mas tem uns pontos que me incomodaram um pouco. Um primeiro ponto, que não é nem algo que me incomodou, que me deixou com raiva da série, nem nada do tipo. Mas eu acho que eles perderam uma oportunidade muito boa, que é de se aprofundar nos personagens. Eu gosto quando eles colocam um personagem legal e dão mais profundidade, e dão tempo de tela pro personagem, trabalham mais ele. Mas Tearmun parece que tá com pressa. Eles apresentam um personagem em um episódio, depois ela vai fazer outra coisa, conhece outro, e o único que até agora teve algum tempo, espaço, um crescimento, foi o príncipe Abel, que é um príncipe que aparece lá, que é um interessezinho amoroso dela. E, assim, ele até apareceu bastante, mostrou um pouco mais da característica dele. Mas, por exemplo, aquela Annie, que é aquela ruivinha que ajudou ela, eu queria ter visto mais dela. Ela tá sempre com a protagonista, mas ela não faz grandes coisas. E o único capítulo que ela realmente teve história foi o primeiro, e eu queria ter visto mais. Eu acho um capítulo pra uma história de um personagem muito pouco. Cara, até o anime do cara das 100 namoradas dá 2 episódios pra cada uma. 2 episódios pra cada uma. Tipo, pô, são 100. Né, Tearmun talvez tenha tempo de trabalhar melhor esses personagens. Talvez lá pra frente eles continuem trabalhando melhor e mudem isso, mas é uma coisa que eu senti um pouquinho de falta, porque essa Annie, por exemplo, o Ludwig também estão um pouco isolados, meio só no trabalho, só dando um conselhinho pra ela e nada mais. Então talvez isso seja um primeiro ponto que poderia ser melhor. E o segundo ponto, que esse me incomodou um pouco mais, é o fato de que ele se tornou um pouco repetitivo no como as coisas dão certo. Porque assim, no início, até que era engraçado, porque ela chegava, fazia uma coisa só pra, meio de forma egoísta, só pra evitar de ir pra guilhotina, e no final ia dando uma cascata de coisas boas pra ela, e tudo se resolvia muito bem. Então assim, isso foi engraçado da primeira vez, da segunda, da terceira, aí a quarta, quinta, sexta, tipo, pô, muda. A mesma piada contada 20 vezes perde a graça. Então, assim, no último episódio que eu vi agora, acho que foi o 7º, 8º, aconteceu a mesma coisa. Ela faz uma coisa que teoricamente não é tão esperta, aí o cara fala, será que ela não é tão inteligente assim? Mas aí o cara responde de uma forma que tudo dá certo, tudo lindo, maravilhoso, ela sai como gênio, sendo que nem é gênio. Então, assim, essa mesma repetição cansou um pouco. Tá na hora de mudar um pouquinho. Então, se você não liga, você gosta de ver essas coisas repetidas, mas em contextos diferentes, você não vai ligar. Por isso que é só a minha opinião. Eu já estou achando um pouquinho repetitivo demais, mas ainda assim eu tô seguindo na obra. E aí agora,
vem o terceiro ponto. E o terceiro ponto em questão é a parte sonora. E eu não me refiro à trilha sonora. A trilha sonora do anime é linda. Sério, é muito bonita. Tem umas músicas assim que são fantásticas. Quando eu falo da parte sonora, eu me refiro, em partes, à abertura, mas principalmente à voz da Mia. Pelo amor de Deus, Jesus, quem que botou aquela dubladora? Porque assim, de fato, o nome da Mia, acho que tem um porquê. Porque ela realmente não fala, ela Mia. Parece aqueles gato filhote miando, é uma coisa absurda de irritante a voz dela. E ela tem uma mania de botar sempre um uá no final. Eu não sei, não entendo japonês, só sei que ela fica, sei lá o que é desse uá, desse uá. Cara, parece uma mistura de uma gralha com uma galinha, eu não sei que diacho é aquela voz daquela menina, mas é a coisa mais irritante que eu já vi na vida em questão de voz. É muito aguda, é muito estridente e ela grita. Ela grita como se não houvesse amanhã e como se não houvesse tímpanos no outro lado. Né? E assim, é engraçado que eu tô vendo todos os animes, tem lá, boto no 80% ali da barrinha de som. Pra ouvir Tier Moon, eu boto 30%. Cara, a voz daquela menina, assim, ouve você. Se você não conhece Tier Moon, vai dar uma olhada e me diz o que você acha. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se discorda, deixa também, porque também é uma questão de gosto. Talvez meu ouvido seja sensível pra agudos demais. Mas assim, pra mim, aquele agudo dela, aquela voz dela, nossa, chega a me dar um arrepio só de lembrar. Não gosto nem de lembrar da voz daquela menina, nem daquela abertura. Nossa senhora da abadia. Que coisa horrorosa aquilo. Mas tipo... Então esse é o pior ponto do anime. Não é talvez algo que você deva deixar de assistir por causa disso. Então assim, os 3 pontos que eu falei, nenhum realmente é motivo para se dropar. Mas saiba que você vai encarar uma vozinha, rapaz, que é complicada. Mas eu acho que essa era a minha maior crítica. E era isso que eu queria falar sobre Tier Moon. Até vale a pena se dar uma chance. Obviamente depende do seu gosto, se esse tipo se encaixa no seu perfil. Dá uma olhada, dá uma conferida e depois me diga o que você está achando. Me diga o que você achou desse vídeo e se valeu ou não a indicação. Beleza? Então é isso, galera. Deixa um like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal porque eu falo sobre vários animes aqui. E então eu vejo vocês no próximo vídeo.